Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Alegrias. Bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez à Diagô, Academia de Ensinos. Hoje vamos inaugurar um novo programa, esse que está sendo chamado de Prembaba Talk, onde vamos abordar temas relevantes, vitais para o nosso desenvolvimento integral, enquanto indivíduos e também enquanto sociedade. Especialmente nesse ciclo do Parivarta, estamos identificando a urgência de iluminarmos alguns temas. Hoje, senti de lançar alguma luz sobre o tema da educação, né? E logo mais vou dizer por que escolhi esse tema, né? Antes, eu os convido para uma harmonização. Queremos que os nossos estudos sejam guiados, abençoados pela divindade. Queremos que a graça divina nos abençoe. Por isso, sempre iniciamos com uma harmonização, com uma prece, buscando a conexão com o plano espiritual, buscando a vinculação com a graça divina. Como tenho ensinado, mesmo que seja uma harmonização breve, sempre começamos com a postura adequada. Mesmo que seja uma harmonização de 1 minuto. Se você está inteiro nessa harmonização, você experienciará a vinculação com a graça. E essa inteireza começa com consciência corporal. Quando você ocupa o corpo, e para auxiliar nessa ocupação, você alinha ele. Os pés no chão, paralelos. Esteja atento para não deixar os pés apontando para fora nem para dentro, para que não haja perda e nem concentração de energia que propicie curto-circuito. É mais ou menos isso mesmo. No momento certo, vamos também fazer um programa sobre anatomia sutil para que você possa compreender melhor esse veículo
que é o corpo, e como utilizá-lo de forma adequada, de como potencializar os recursos do corpo, mente, para o despertar espiritual. As mãos fazem um mudra. Os olhos, que são as janelas da mente, se fecham. E você respira suave e profundamente pelas narinas. Cada qual no seu ritmo, usando a capacidade máxima dos pulmões. Permita que, pouco a pouco, a respiração volte ao seu movimento natural. Afirme internamente que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz. Coloquemos as palmas unidas diante do peito e vamos vocalizar por 3 vezes o Pranava Om de forma contínua e prolongada. Consciente que o Om é também uma declaração de unidade. O poder do Brahman, do Absoluto, manifestado na forma do verbo, do som primordial, que nasce do vazio, que representa o todo. Todos juntos inspiremos. Descanse as mãos e permaneça um instante em silêncio, apenas contemplando o fluxo.
Quando quiser, lentamente, abra os olhos. E vamos seguir com os nossos sagrados estudos. Hoje, focando num tema que eu considero absolutamente vital para nós, enquanto indivíduos e também enquanto sociedade, né? Então, eu vou começar com uma pergunta, né, que chegou para mim. Você diz assim: querido mestre, tenho percebido que a educação nesse mundo se baseia na condenação sutil a erros e imperfeições, bem como na repressão da espontaneidade. Como educar com amor e ainda assim termos a disciplina sem repressão? Que pergunta! Que pergunta! Que pergunta! A pergunta em si contém alguns pontos fundamentais do conhecimento e de como nós, hoje, estamos estruturados mentalmente e emocionalmente. A sua percepção traduz um quadrante da realidade dessa estruturação do nosso corpo mental e emocional. E que se manifesta na forma como nós temos educado as nossas crianças. Nós, enquanto pais e enquanto educadores. Você diz que tem percebido que a educação nesse mundo se baseia na condenação sutil dos erros e imperfeições. Isso é muito forte. Bem como na repressão da espontaneidade. Em outras palavras, você está dizendo que a nossa educação tem repetido o padrão de condicionar a mente a ser refém do sofrimento. A nossa educação está a serviço da sustentação do eu idealizado, da máscara que nós temos estudado ao longo das últimas aulas.
no exemplo que eu dei, de como que um ratinho é condicionado num laboratório de psicologia behaviorista, através de punição e reforço, assim temos feito com as nossas crianças. Quando percebemos um erro ou uma imperfeição, de acordo com o nosso sistema de crenças, de acordo com o nosso repertório, com aquilo que acreditamos ser o certo ou errado, não é? Que ainda é absolutamente limitado, temos um choque. Condenamos, castigamos, punimos. E como fazemos isso? Das mais diferentes maneiras. Mas qual é a principal maneira? A retirada do amor. A retirada do amor é o choque elétrico no ratinho. Aí a criança descobre que ela não pode ser ela tem que se adequar. Ela precisa ser aquilo que esperam que ela seja. Não pode ser ela. E aí começamos, então, a repressão da espontaneidade. É onde a criança começa a deixar de ser criança. Ela começa a quebrar ponte para o reino dos céus dentro. Que se para entrar no reino dos céus se faz necessário voltar a ser criança, e criança a gente entende como sinônimo de espontaneidade, nós estamos aí, então, quebrando a ponte. Estamos solidificando a identificação com a máscara, com o idealizado. Então, o primeiro insight é que eu concordo absolutamente com a sua percepção. Também vejo assim. E é justamente essa percepção que tem mexido, tem me provocado. Porque como é que a gente interrompe esse círculo vicioso? Porque sem sombra de dúvidas, eu vejo que esse é o maior desafio evolutivo que temos enquanto sociedade humana. É o maior. É o maior. É o maior. Porque, como temos estudado, o ciclo de repetições, ele pode ser infinito. Nascemos livres e morremos prisioneiros de condicionamentos. Nascemos livres, entre aspas, né? Porque nascemos com uma sentença kármica gerada pela ignorância que nos fez usar equivocadamente o nosso livre-arbítrio. Né? Então, o desafio é parar a roda geradora de sofrimento. Eu digo que é o maior de nossos desafios porque nós, enquanto sociedade, temos isso para dar? Sua pergunta é muito profunda. Você me diz assim, como educar com amor? Como educar com amor?
Nós temos esse amor para dar? E não é só amor, tem que ter sabedoria, né? Porque é um amor e ainda assim temos a disciplina sem repressão, porque se faz necessário disciplina. Então nós precisamos de amor e sabedoria. Amor e sabedoria. Amor e sabedoria. Nós, enquanto pais e educadores, precisamos ter um quantum de amor e sabedoria. Essa é uma discussão complexa. O processo de educar é complexo. Por quê? Envolve o educador, e aqui inclui os pais, que precisam ter um quantum de amor e sabedoria, e quem está sendo educado. E essa interação é complexa. As projeções, as tranças emocionais que se dão nessas relações são complexas. Obviamente que o maior desafio está nas nossas mãos, nós, adultos. E aqui eu considero que todos nós temos a responsabilidade de educar. Não é só os professores e os pais propriamente ditos que são os responsáveis. Todos nós somos pais e educadores. Essa responsabilidade é de nós, que conseguimos, pela graça divina e, obviamente, por nossos méritos, nossa qualificação, adquirir alguma consciência. E essa consciência adquirida nos faz perceber que somos corresponsáveis, porque somos co-criadores da realidade. Então, existem algumas ilhas de excelência onde está sendo possível manifestar, né, esse ponto de equilíbrio. Mas a questão é, essas ilhas de excelência são suficientes? Eu acho que ainda sigo um pouquinho, né? Quero fazer um spoiler. Eu vou ler um trechinho de um livro, né, que eu vou lançar um dia, não sei quando. Não é o próximo, é um outro. É um outro, né? Tenho 3 livros praticamente prontos, né? Esse aqui é um segundo livro, onde eu falo sobre todos os desafios que nós temos nesse ciclo do Parivata.
Um deles é a educação. Então, eu reservei um trechinho aqui que eu vou ler para você, tá? Um trecho pequeno. Para preparar os seres humanos para o futuro, eu sinto que, em primeiro lugar, precisamos criar espaços para que eles sejam eles mesmos. Óbvio que, para se viver em sociedade, há que se ter regras e limites, até para o bem da criança. Mas regras e limites precisam ser transmitidas com respeito, com amor, e ensinando que, em algum momento, podem ser até mesmo abandonadas. Porque elas dizem respeito ao tempo, circunstância e lugar. É um instrumento de regulação para criar ordem e facilitar o convívio da própria evolução, mas que muda com o tempo. Até porque, na medida em que a criança vai naturalmente manifestando o ser, ela vai se tornando uma pessoa mais amorosa. Isso acontece com todos que vão se conectando com o Dharma. Você passa a respeitar mais os outros, a ser mais pacífico, a fazer mais empatia, torna-se vegetariano. Você vai acessando a sabedoria universal que está nas escrituras sagradas, mas que também está em você, pois você é o ser. Então, se a gente consegue criar um espaço para a criança ser ela mesma, ela vai naturalmente se alinhar com o Dharma. Nós vamos dando força para isso acontecer, mas na prática não é simples, porque isso esbarra nos nossos condicionamentos. Embora hoje não seja possível fazer em escala, é possível ter ilhas de excelência em lugares onde a gente pode colocar em prática essa visão e aos poucos vamos trabalhando para ganhar escala. Em síntese, eu sinto que a essência do que precisamos é acordar o amor nas nossas vidas, acordar o amor em nós, acordar o amor nos jovens e, se possível, então, fazer com que a educação não adormeça o amor, mas mantenha o amor acordado. Se possível, fazer com que a educação não crie capas que encubram o amor. Obviamente, estou falando da educação que é transmitida pelos educadores e também da que acontece em casa. Esse é um grande desafio. Depois de todos esses anos estudando com bastante atenção, com bastante dedicação, estou convencido que o sistema educacional é altamente tóxico, altamente venenoso. Por conta das determinações kármicas, alguns conseguem escapar e fazer um bom uso do conhecimento que foi transmitido, mas são poucos que têm esse bom karma. A grande maioria consegue até ganhar dinheiro, mas não tem a menor ideia de onde está a felicidade, de como lidar com os conflitos internos, de como lidar com a raiva, com o medo, com a frustração. Saber ganhar dinheiro, sabe ganhar dinheiro, mas não sabe se relacionar pacificamente com o outro. Essa é uma falha grave do sistema que precisa ser transformado. O sistema precisa de cura, e a cura vai se dar através de pessoas que estão podendo estudar, integrando ciência e espiritualidade, unindo razão e coração, intelecto e intuição. Essas são as duas asas que nos possibilitam voar. A ciência é importante porque vivemos num corpo que está submetido às leis da matéria. É importante saber como consertar nosso carro, como fazer o carro ter autonomia. É importante aprender a envelhecer sem adoecer. Muito importante aprender a fazer essa máquina funcionar adequadamente para que tenhamos saúde e conforto. Mas é importante compreender quem é que está usando essa máquina. Quem é o condutor dessa máquina? Temos que lembrar do condutor dessa máquina. Para isso, há que se ter equilíbrio entre razão e intuição. Sabedoria e amor são as colunas
que sustentam o templo da consciência. Ser e saber. Trabalhamos para encontrar esse ponto de intersecção. Mas como dedicamos milênios para o saber, agora temos que dedicar mais energia para o ser. Eu sinto que a arte nos aponta a direção. Se for possível incluir arte no currículo, mas não arte escolarizada, essa arte cheia de critérios e regras. Falo da arte verdadeira, da expressão do ser. Eu sinto que ela pode abrir um caminho para encontrar esse equilíbrio. E assim vamos acordando outros valores que irão, com certeza, colaborar para a construção de um futuro melhor para nós. Verdade, paz, cooperação, gentileza, altruísmo e assim sucessivamente. Então, para falar um pouco sobre isso, eu trouxe um amigo, né? Um amigo que tem dedicado a sua vida a essa causa, a causa da educação, né? A partir dessa visão que eu estou apresentando, né? E juntos já conquistamos algumas vitórias, né? Em relação a isso. E eu o convidei para a gente fazer uma troca, né? Ele fala um pouco, eu falo, e vocês podem também participar, podem perguntar, podem interagir, né? Então, vamos fazer isso hoje e amanhã, né? Com a intenção de lançar alguma luz nesse assunto. Então, meu amigo chama-se André Stabile, né? Que é um educador, tem a vida dedicada, né? A reformar o sistema educacional. E aí eu vou passar a palavra para ele, né? E ele mesmo pode se apresentar e pode falar um pouco do que ele tem feito e pode também, de certa forma, já seguir compartilhando um pouco o que ele entende a respeito disso que eu acabei de dizer, tá certo? André, querido, bem-vindo, seja muito bem-vindo e fique bem à vontade para falar aquilo que você sentir de falar. Prembaba, bom dia e bom dia a todos os meus amigos que nos acompanham. Os tempos que nós estamos vivendo agora, e especialmente conflagrados pela pandemia global do novo coronavírus, tornaram as coisas um pouco mais evidentes, né, para todos nós. De fato, estamos passando por uma transição global e planetária, e os desafios que vão surgir diante dessa complexidade são muitos, né, para todos nós, em todos os países. Então, existe ao menos um consenso de que os desafios só poderão ser enfrentados se nós criarmos união em torno dos objetivos comuns. Acredito que todos saibam que existem organizações globais que procuram organizar a sociedade e procuram harmonizar a relação entre as nações e também entre as pessoas, né? E duas dessas organizações, que são o Fórum Econômico Mundial e o Fórum Social Mundial, por incrível que pareça, apesar de tanta confusão e de tanto conflito, eles têm uma abordagem consensual, uma abordagem semelhante. Estas duas organizações, que praticamente veem a humanidade e o planeta Terra de formas diferentes, elas dizem que estamos entrando na sociedade do conhecimento. As duas estão dizendo a mesma coisa, de maneira consensual. E as duas também estão dizendo que na sociedade do conhecimento, para qualquer destino que a humanidade queira progredir, a base será educacional. A pandemia, segundo a Unesco, acaba de afetar diretamente a vida de
1 bilhão e 500 milhões de pessoas ao redor do mundo. E por que no processo de educação, e aí entendendo a educação como um processo de educação integral, né? A educação familiar, a educação escolar e a educação social, por que a educação será a possibilidade de nós alavancarmos, de nós mudarmos os padrões de desenvolvimento da sociedade e os padrões de consciência das pessoas? Porque esse é o processo magistral dos seres humanos por excelência. O primeiro ambiente onde nós construímos as nossas perspectivas de futuro é a família. Nós nascemos, quase sempre estamos num ambiente familiar e trocamos valores, trocamos experiências, trocamos repertório, né? E vamos evoluindo nesse processo. Mas o segundo ambiente onde grande parte da população da humanidade constrói as suas perspectivas de futuro são as escolas, os sistemas nacionais, públicos ou privados de educação. Porque nós precisamos, para sobreviver, adquirir algumas habilidades, algumas competências e desenvolver os nossos dons e talentos para conseguirmos realizar o nosso propósito de vida. Então, isso acontece no processo de ensino e de aprendizagem, e já existe um consenso de que os problemas que a sociedade e que a humanidade tem enfrentado, geralmente eles estão sincronizados com as deficiências educacionais nossas e das populações. Então, se nós desejamos construir uma sociedade mais justa, né? Se nós desejamos que os países tenham governos mais democráticos, se nós desejamos que o país seja ambientalmente mais sustentável, que a economia seja próspera e que exista respeito à diversidade cultural, inevitavelmente nós teremos que reformar os sistemas de educação ao redor do mundo. O Brasil tem enfrentado grandes desafios nessa área. Eu fui secretário de Educação do município de São Caetano do Sul e sou membro, já há 7 anos, num trabalho articulado, em parceria. Sou membro do Movimento pela Base Nacional Comum Curricular. E talvez uma parte das pessoas ainda não tenha recebido a notícia de que o Brasil criou uma base nacional comum curricular com direitos iguais de aprendizagem para 50 milhões de pessoas. O Brasil não tinha feito essa lição de casa ainda. O país não tinha dito à sociedade que tipo de seres humanos nós queremos formar no Brasil. E, dentro da Base Nacional Comum Curricular, o capítulo de introdução é um capítulo que se chama Educação Integral, onde estão lá estabelecidas habilidades e competências que podem promover o desenvolvimento integral das pessoas. E uma tremenda vitória, extraordinária talvez para nós, que está florescendo agora, que está nascendo agora, é que dentro das habilidades e competências que são agora direitos de aprendizagem para 50 milhões de brasileiros, uma destas competências e habilidades, que é um direito de aprendizagem, é o autoconhecimento. Não sei se todo mundo está ciente e entendendo de que é legítimo nós levarmos o autoconhecimento para todas as escolas do país. Por que isso é necessário? Sem o autoconhecimento, nós não vamos conseguir fazer a transição planetária. Sem o autoconhecimento, não é possível que a gente gerencie as nossas próprias emoções. E sem o autoconhecimento, nós não conseguimos construir o nosso projeto de vida. Então, um direito essencial de aprendizagem foi criado. O Brasil é o primeiro país do mundo que coloca o autoconhecimento como um direito de aprendizagem para todos. É absolutamente vital porque o Prem Baba já disse, né?
de que existem várias ilhas de excelência, existem escolas amorosas, acolhedoras, compreensivas, com grandes educadores, muito preparados, e que estão promovendo o desenvolvimento humano. Eu até costumo brincar de que o próprio Prembaba é um grande professor, é um dos maiores educadores que o país tem. Ele tem uma escola, né? Uma escola que tem um temário, que tem um programa, que tem um currículo e tem alunos, né? Hoje nós estamos aqui na pandemia no ambiente virtual, mas essa escola também acontece de maneira presencial e está mais focada nos assuntos espirituais. Mas para o desenvolvimento global de todas as dimensões da pessoa humana, durante muito tempo ainda, certamente, o lugar legítimo de promover esse desenvolvimento das pessoas serão as escolas. E só as ilhas de excelência não serão suficientes para criarmos a larga escala, para nós mudarmos os padrões de consciência da sociedade. Então, meus queridos amigos, é absolutamente vital que a gente possa inserir a educação e o autoconhecimento no nosso projeto de vida e num projeto nacional de desenvolvimento. Porque senão ficaremos sempre poucas pessoas tentando acordar, e nós estamos vendo que a inter-relação da humanidade é total com a pandemia, isso ficou ainda mais exposto. Nós temos dependência e criamos dependência e codependência e coautoria de inúmeras atividades na sociedade. Então, o autoconhecimento tem que ser para todos, para 50 milhões de pessoas atualmente. Essa é a primeira semente que a gente está lançando, né? Alguém pode dizer que é um pouco audacioso, que é um pouco, né, ousado, mas não existe outro caminho, meus amigos. Vou dizer para vocês que para que a humanidade possa fazer a revolução da consciência, será necessário o autoconhecimento, mas o caminho que as pessoas irão percorrer é o caminho da educação. A educação em todas as esferas. Então, como ele disse, é absolutamente vital que tanto no plano do propósito da alma, no propósito interno individual, quanto no propósito de vida que nós estejamos exercendo neste plano, que nós possamos conhecer mais e, se sentirmos no nosso coração, nos envolvermos com os processos de educação. Para além do âmbito familiar, o Brasil possui mais de 200 mil escolas, separadas em 26 estados e junto com o Distrito Federal. Existe hoje no Brasil em atuação mais de 2 milhões e 200 mil professores, mais ou menos. É um desafio grande, né? As reformas educacionais, existe um grupo que está dedicado a isso no Brasil, com 40 líderes das reformas educacionais do Brasil, será um desafio gigantesco e de longo prazo. Mas se nós não começarmos, nós não vamos preparar o caminho. Porque essas reformas, elas vão produzir efeitos durante todo o século XXI. Está nas mãos desta geração que está nesta sala e que nos ouve hoje, ao menos lançarmos as sementes e criarmos um campo onde essa revolução seja possível de acontecer.